Hoje vamos falar de Sifrá e Puá, duas mulheres excelentes, amém? Está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e seguintes. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Quando ajudares as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Aleluia. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isto, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que elas tivessem suas próprias famílias. Aleluia! Meus queridos irmãos, estas mulheres, apesar de que não eram autoridade, que não eram pessoas distintas em termos de poder, elas fizeram toda a diferença na história. E o que eu quero que nós possamos entender nesta manhã, neste dia, melhor dizendo, nesta hora que você está me vendo, é como Deus pode nos usar para cumprir os seus propósitos na terra, mesmo que nós não sejamos pessoas tão significantes a nível social, né? Então, a história sempre mostra que Deus traçou um plano eterno de salvação para a humanidade. E quando estas mulheres pouparam as crianças, dentre estas crianças estava para nascer o grande profeta, o grande líder, o grande homem de Deus que se tornou, chamado Moisés. E Moisés fazia parte de um degrau da história, no plano salvífico de Deus para a nação de Israel. Eu não tenho dúvidas de que desde o dia que Deus falou para Satanás lá no jardim do Éden, quando ele provocou a queda do homem pelo pecado, Deus disse que Satanás rastejaria pela terra e comeria do pó da terra. Isto falando da serpente, simbolicamente representando Satanás. Então nós sabemos que Satanás, a cobra, a serpente que representava Satanás, não come o pó da terra, mas o pó da terra era o homem, porque o homem foi feito do pó da terra. Então Satanás se alimentaria da humanidade,
ele se satisfaria em destruir a humanidade. Mas Deus disse: nascerá um descendente de mulher que vai pisar na tua cabeça. Desde aquele dia, Satanás entrou num estado de alerta e de vigilância constante para perceber quem seria este homem. E Joséfo, Flávio Joséfo, um historiador que nasceu contemporâneo ali 3 anos depois da morte de Jesus, e na sua obra A História dos Hebreus, é uma grande obra cultural, ele diz que um rabino judeu, um mestre de Israel, um ancião de Israel, que vivia como escravos no Egito, disse a Faraó que haveria de nascer um libertador para Israel e que estava chegando esse tempo. Então Faraó, preocupado com isso, instigado por Satanás, promoveu a destruição, tentou promover a princípio a destruição dos meninos, porque ele temia, num lado, que a nação de Israel crescesse tanto, que depois não ia querer se sujeitar ao Egito como escravos, e por outro lado ele sabia que estava para nascer um menino proeminente. Então ele arquitetou um plano, Satanás arquitetou um plano para destruir esse possível libertador. Satanás talvez pensou: pode ser que este seja o que vai pisar na minha cabeça, então vou destruí-lo desde o nascimento. Lembra que o Herodes queria destruir Jesus e matou as crianças de Belém? A tática foi a mesma, porque ele ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus. Então ele ordenou que estas parteiras matassem os meninos. Mas em que consiste a nobreza dessas mulheres, irmãos? Deus levantou essas mulheres para desobedecer o erro, para enfrentar o erro. Elas disseram não para as coisas erradas. Deus usou elas para cumprir seus propósitos, porque elas temeram a Deus. E vocês já viram que nós temos falado muito de temer a Deus, que temer a Deus é o princípio da sabedoria. O que nos fortalece para não fazer aquilo que o inimigo quer, viver neste mundo fazendo a vontade do governo desta terra. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo, assim como o Faraó era o rei do Egito, e a Bíblia compara Satanás a Faraó. Ele é uma figura de Satanás. E então nós também hoje precisamos temer a Deus e não ceder para fazer aquilo que é contrário ao que Deus fala. Deus falou para as parteiras: preserva os meninos. Certamente, pelo temor que elas tinham de Deus, elas entenderam a voz de Deus e não destruíram os meninos, conforme foi a ordem de Faraó, não é? Deus sempre levantou pessoas que desafiaram, às vezes até a própria morte, irmãos. Como nós podemos ver na vida do Daniel, Ele nem se importou de ser lançado na cova dos leões. Como Deus levantou os companheiros de Daniel, que não prostraram diante da estátua do Nabucodonosor. Eles nem se importaram de ser lançados na fornalha de fogo, mas eles eram posicionados. E estas mulheres também eram posicionadas. Elas temiam a Deus, por isso não ia simplesmente cumprir uma ordem
maligna que Faraó tinha dado para elas. E hoje, irmãos, hoje Deus busca pessoas tementes para fazer diferença e cumprir seus propósitos na face da terra. Nós não podemos negar e contrariar os princípios da moral, da ética, da verdade, do amor, da paz. Nós temos que preservar vidas. O aborto é uma forma de cumprir as ordens de Faraó, não é? Destruindo vidas, não é? A falta de moral, né? A imoralidade, a falta de ética, de conduta cristã, tem feito com que muitos até cristãos tenham cumprido as ordens de Faraó e deteriorado o testemunho da verdade. Então Deus nos chama para imitarmos Sifrá e Puá e sermos posicionados no propósito de Deus, no plano de Deus para as nossas vidas, na vontade de Deus para nós. E Deus sempre usou pessoas improváveis, né? Talvez você pense, mas eu não tenho tanto significado assim para quase ninguém. Mas Deus pode te usar. Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Dê um bom testemunho no seu pequeno raio de influência. Seja aí no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, seja onde for. Você é luz e Deus conta com você para trazer seus planos à tona, para honrar o nome dEle. E é interessante que o texto diz que porque elas temeram a Deus, Deus as abençoou e fez com que elas se tornassem mães de família. Que bênção, né, irmãos? Essas mulheres provavelmente eram estéreis, né? Elas talvez eram escolhidas para não ter filhos, para não poder casar, para poder cumprir os propósitos de Faraó. Deus mudou a sorte destas duas mulheres, porque elas foram tementes a Deus. E a semente que elas semearam foi em famílias, preservar famílias. E Deus fez que esta semente prosperasse. E elas se tornaram mães de família. Amém? Então, amados, esta lição de hoje mostra a excelência destas duas mulheres que eram tão anônimas, que ninguém conhecia, que eram de mínima influência no Egito. E Deus usou elas para mudar a história, para preservar o seu ungido, Moisés. E hoje elas ainda falam e trazem uma grande lição para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor então te abençoe, né? E que você possa ser como Sifrá e Puá. Não negocie os valores de Deus. Fique do lado de Deus e não do lado do mundo. Amém?